Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu quero trazer hoje aqui uma reflexão acerca desse momento interessante que a gente está vivendo, que é das Olimpíadas de Tóquio. É claro que um momento como esse oferece muitas pistas, muitas linhas de reflexão. Eu gostaria de refletir aqui sobre algumas coisas ligadas à competitividade e algumas de suas consequências. Vou seguir esse roteirinho aqui. Então, as Olimpíadas de Tóquio é um evento mundial em que são realizados o 32º Jogos Olímpicos da Era Moderna. As Olimpíadas, os Jogos Olímpicos foram iniciados em Atenas, há 2.500 anos atrás. E eles tinham, assim, por objetivo a celebração, o culto a Zeus, o deus grego Zeus, e também a paz entre as cidades gregas. As Olimpíadas da Era Moderna, elas iniciam em 1896, já no contexto da Revolução Industrial. E elas apresentam, assim, como principal aspecto mesmo, a competição esportiva entre as nações. Então, o aspecto competitivo se ressalta nas Olimpíadas modernas. Então, as Olimpíadas de Tóquio, ela está reunindo 11 mil atletas de 200 países concorrendo a 33 modalidades esportivas. Ao todo, vão ser distribuídos até o final, porque ainda não acabou, vai terminar agora ao fim dessa semana em que eu estou gravando aqui, Hoje é dia 6 de agosto e elas vão encerrar agora, neste domingo. Então, ao longo de todas as Olimpíadas, vão ser distribuídas 5 mil medalhas. 11 mil atletas concorrendo, 5 mil medalhas sendo distribuídas, o que leva a gente a entender que a maior parte dos competidores, claro, não vão ganhar medalha nenhuma, Estão indo fazendo todo o seu trabalho, todos os seus esforços e não vão ganhar nada, Então, é interessante pensar que esses que não vão vencer, os esforços desses que não vão vencer, eles são muito importantes porque é por meio dos esforços de todos os atletas que vão ficar demonstrado para o mundo quem é o mais rápido, quem é o mais forte, quem é o mais ágil, enfim, quem são os grandes vencedores. Eles se dão nessa competição em que há vencedores e perdedores e, enfim, esse é o grande fascínio, A gente vê essas pessoas como esses heróis, vamos dizer assim. Isso é fascinante. Até com essa palavra fascinação, estou me recordando aqui que eu fiz recentemente um vídeo falando sobre isso, sobre a importância da fascinação. A fascinação é uma coisa muito importante para o ser humano. E é fascinante a gente ver, esses grandes heróis, os mais fortes, os mais ágeis, os mais rápidos, enfim. Mas eu queria trazer essa reflexão para esse outro aspecto aqui, Então, veja só, o orçamento oficial das Olimpíadas, aquilo que oficialmente é o orçamento das Olimpíadas, é orçado em 14,5 bilhões de dólares. Mas, ao longo de tudo que reúne ali os gastos totais, eles devem passar de 20 bilhões de dólares. Além dos atletas que estão diretamente participando, tem pelo menos 50 mil outras pessoas que estão atuando de diversas formas nessas Olimpíadas, Dentro desse número, grande parte das pessoas que estão ali atuando estão realizando serviços básicos, Então, serviços de limpeza, serviços administrativos, manutenção, reparos e os cabos, as lâmpadas, as máquinas, enfim, tudo aquilo que cerca este contexto. Então, esses 50 mil
certamente mais até do que 50 mil pessoas ali. E esses outros, pelo menos 6 mil atletas que não ganharão medalhas, fazem parte do conjunto de pessoas que certamente vão ficar anônimos após todo este evento, após todos esses gastos, após todo esse trabalho. Né? Então, a maior parte das pessoas que passam por ali vão cair no ilustre esquecimento. Mas, no entanto, são essas pessoas que realizam as Olimpíadas. Né? Para que haja vencedores, certamente tem que ter também perdedores. Né? E eles são importantíssimos. Né? Se eles não disputassem, como é que nós chegaríamos à conclusão de quem é o mais rápido, o mais forte, o mais ágil e tal? Então veja que interessante, né? A história é contada pela visão dos vencedores. Quando a Olimpíadas de Tóquio se tornar passado, as referências serão quem ganhou medalha de ouro nisso, quem ganhou medalha de prata nisso, quem ganhou medalha de bronze nisso. Né? Então a história é contada por meio dos vencedores. Né? É sempre assim. No entanto, é essa gama de pessoas de quem a história não dá conta, são eles, afinal, que acabam realizando fundamentalmente, acabam criando realmente o espaço, né, o contexto para o surgimento desses grandes nomes, dessas grandes figuras heróicas. Né? Então, isso é muito interessante de refletir, né? Os perdedores, os anônimos. Sem eles não poderiam existir as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. A reflexão que eu quero realmente trazer aqui é que o nível de competição está cada vez mais alto, cada vez mais exigente. Né? Às vezes a gente vê, né, como a gente viu ali, né, a nossa medalhista de ouro lá, a Rebeca Andrade, né, que deu tanta satisfação para a gente, tanta glória, né, para o Brasil. Né, a gente vê aquela garota realizando piruetas num caibro, vamos dizer assim, num espaço de 10 centímetros, né? Uma coisa assim impressionante, né? Uma coisa assim muito interessante de ver. Então, um nível de competição cada vez mais alto, né? Cada vez mais exigente. Isso lembra a gente também que esse nível de exigência, que esse nível alto de competição não está acontecendo apenas em jogos, né? Não está acontecendo apenas no mundo esportivo, ele está em toda parte. No mundo do trabalho, cada vez mais exigente, cada vez mais competitivo, e em tantos outros segmentos dessa nossa sociedade competitiva. Então a competição, a concorrência está cada vez em níveis mais altos, em níveis mais elevados. E assim como no mundo esportivo, em que enquanto um ri ou chora de felicidade pela medalha que conquistou, né, existe um número maior daqueles que choram por não ter conquistado nada, por ter se esforçado tanto e não chegado, né, ao fim daquilo que gostaria, da onde gostaria de ter chegado. Assim, a nossa sociedade está cheio disso, né? O nível de competição está muito alto, né? Então, enquanto a gente vai celebrando os heróis que vão passando por esse nível apertado, esse nível altíssimo de competição, e a história vai sendo contada por eles. Inclusive é até interessante como a gente vê pessoas assim que quando vão falar alguma coisa, quais são as referências? Einstein dizia não sei o quê, Steve Jobs fez não sei o quê. Enfim, colocam sempre assim, as referências são sempre esses pontos altíssimos de se chegar. E no mundo onde o referencial é tão exigente, é tão alto, evidentemente existe por trás disso um mar de depressão, de ansiedade, né? Existe um oceano aí de angústia, porque não é fácil atingir esses grandes níveis. E, no entanto, aquilo que não é contado, aquilo que muitas vezes não é visto, aquilo que não é celebrado, muitas vezes acaba por ser a parte até mais importante,
né? O que seria da nossa cidade se os garis não retirassem os lixos das nossas portas? São homens e mulheres, né? Hoje não é só homens que fazem esse trabalho, homens e mulheres importantes para nossas vidas. Entanto, que importância a gente dá para eles, né? A gente está aqui celebrando os grandes nomes, os grandes feitos, os grandes heróis. Então, nesse mundo em que temos essas consequências e que, inclusive, essa enfermidade terrível está se espalhando pelo mundo, né? A depressão, a ansiedade, são momentos que é importante a gente pensar, a gente refletir mesmo, né? E principalmente neste período em que a humanidade está convivendo aí com essa enfermidade nova, né? Que virou aí um estado pandêmico no mundo, terrível, né? Sobre nós. Muita gente está amargando perdas. Muita gente está amargando diversos tipos de perdas, inclusive perdas humanas, perdas de parentes, de amigos. Eu mesmo perdi amigos, graças a Deus, não perdi parentes próximos assim, mas amigos meus, né, foram ceifados, sucumbiram diante dessa nova enfermidade que está diante de nós. Então, há muita perda. É um momento não apenas de aplaudir os vencedores, os ganhadores. Sim, eles também nos estimulam, eles também nos levam para frente, eles também têm histórias de superação. A gente também mira nessas histórias de superação para se tornar também nós mais fortes, né? Para nós também nos tornarmos mais resilientes, né? Mais combativos, porque a vida exige isso, né? A competição não se dá apenas entre um e outro ser humano. Nós estamos, na verdade, competindo com as outras espécies animais, nós estamos competindo num mundo cheio de bactérias, de micro-organismos, né? Num planeta aqui que na sua órbita aí também desafia outros corpos celestes, asteroides, sei lá, para nós estarmos aqui vivos, nós já, de certa forma, já temos que vencer tantas coisas, né? Mas, diante desses momentos interessantes que nós estamos vivendo, né, as Olimpíadas de um lado e essa nova enfermidade que está ceifando tantas vidas e trazendo tantas perdas, eu gostaria aqui de lembrar aqui algumas palavras de Jesus, né? Em Lucas capítulo... Eu não vou pegar primeiro Mateus 11, 28 a 30, olha o que Jesus diz, né? Vinde a mim todos que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. E nossa, nós estamos vivendo num tempo em que nós estamos levando muito peso sobre as costas. Neste momento é importante, principalmente para nós cristãos, nos lembrarmos disso, né? De que nós não estamos, estando neste mundo competitivo, nessa alta competitividade, muitas vezes nós precisamos nos refugiar em Jesus e aprender dele, que sendo tão poderoso, que sendo Deus, se fez tão humilde. Então, olhar também para as coisas humildes e nos alegrar também das coisas humildes, nos alegrarmos também das pequenas coisas, né? Estamos vivos, estamos respirando, estamos trabalhando, enfim, nos alegrarmos também não apenas com os grandes heroísmos, com as grandes conquistas. E o outro texto que eu queria refletir aqui também é de Lucas, do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 31. É uma passagem também bem interessante em que Jesus diz aqui, ó, Lucas 5, 31 e 32, Jesus diz assim: Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quer dizer, Jesus, estando aqui na Terra, ele tinha um olhar diferente
para os mais necessitados, para os pecadores, para aqueles que, nesse mundo de combate em que viviam, muitas vezes estavam se sentindo como vencidos. Vencidos às vezes até pelo pecado, vencido por qualquer coisa. Então Jesus é aquele que olha para este outro lado. Não olha apenas para os heróis, né? Olha também para os pequeninos. E ensina, Jesus nos ensina a nós cristãos também a ter este olhar. Então, claro, é um momento muito interessante da sociedade, né? A gente vê esses jogos acontecendo ainda mais neste tempo, e ele traz reflexões também para que nós também lutemos, para que nós também vençamos, para que nós também nos tornemos mais ágeis, mais rápidos, mais fortes, né? Mais competitivos e tal. Não desprezo essas coisas, mas também é momento de não se desprezar este outro campo, essa outra dimensão das pessoas que não estão vencendo, não estão sendo coroados, não estão sendo medalhados, mas que são importantes. E muitas vezes, entre esse grande número, estamos também nós.